Uma designer de moda talentosa caiu na manipulação de um marido calculista que planejava roubar todos os seus desenhos. Quando descobriu a traição, ela confrontou o homem que jurou amá-la, e verdades vieram à tona que mudaram suas vidas para sempre. Entre lágrimas de dor e redescobertas, Mercedes Santos encontrou força onde só havia fragilidade, traçando um caminho que ninguém poderia prever. Uma história de superação, renascimento e amor próprio que vai te fazer repensar sobre relacionamentos tóxicos e o poder da autenticidade. Prepare-se, porque essa história vai tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo e comente de onde você está assistindo essa incrível jornada de transformação. O salão estava quase vazio quando Mercedes finalizou seu último giro, corpo movendo-se com graça que desafiava expectativas. Gotas de suor cintilavam em sua testa enquanto concluía a coreografia com um movimento ensaiado centenas de vezes. O espelho refletia uma mulher de curvas generosas, respiração ofegante e olhos que brilhavam com a satisfação de quem conhece o valor do próprio talento. Era tarde da noite, no estúdio de dança no centro de São Paulo. Mercedes Santos, 32 anos, designer de moda por profissão e dançarina por paixão, alugava o espaço nas horas menos disputadas. Não por economia, mas pelo conforto de dançar, sem os olhares que desde a adolescência acompanhavam seu corpo plus size com mistura de curiosidade e julgamento. Impressionante como sempre, Mercedes. A voz grave de Ricardo Mendes soou do fundo, onde observava encostado no batente. Alto, atlético e com um sorriso calculadamente encantador, Ricardo parecia deslocado naquele ambiente artístico. Seu terno impecável e pasta de couro denunciavam a reunião de negócios da qual acabara de sair. "Achei que não viria me buscar", respondeu Mercedes, secando o rosto com uma toalha. "E perder a oportunidade de ver minha musa dançando?" Ricardo atravessou o salão, envolvendo-a em um abraço que mais tarde Mercedes reconheceria como o primeiro movimento de uma elaborada coreografia de manipulação. 3 meses depois, numa cerimônia intimista na casa de praia da família Mendes, em Ubatuba, eles se casaram. Mercedes usava um vestido que ela mesma desenhara, com bordados que narravam em minúsculos detalhes sua história de amor. Ricardo brindou: "A mulher que me fez acreditar no amor à primeira vista", enquanto seus olhos fixavam-se não em Mercedes, mas em Vanessa Prado, a CEO da maior rede de lojas de departamentos do país, sentada discretamente entre os convidados. "Você tem certeza que ele te ama de verdade?" Júlia, irmã mais nova de Mercedes, havia perguntado na véspera do casamento. "Por que ele não amaria?" Mercedes devolveu a pergunta sem desviar os olhos do espelho. "Porque homens como Ricardo geralmente só se casam com mulheres do tipo..." Júlia hesitou. "Do meu tipo? Acha que homens como ele não se apaixonam por mulheres gordas?" O tom de Mercedes endureceu, ferida alimentada por anos de comentários sobre seu corpo. "Não é isso." Júlia tentou corrigir. "Só acho que foi tudo muito rápido. Ele apareceu na sua vida do nada e 3 meses depois já estão casando." O que Mercedes não sabia era que o encontro no festival não fora acidental. Ricardo havia estudado a lista de participantes após descobrir que Vanessa Prado estaria presente como patrona. Na busca por aproximar-se da empresária bilionária, identificou em Mercedes a ponte perfeita com seu talento inegável e profissão como designer. A cena do brinde se dissolveu lentamente, dando lugar à realidade dos 3 anos seguintes. 3 anos em que minha musa transformou-se gradualmente em "você deveria se cuidar mais", em que elogios ao seu talento foram substituídos por sugestões de dietas, em que o abraço entusiasmado metamorfoseou-se em toques relutantes.
Mercedes observou seu reflexo no mesmo espelho do estúdio, agora 3 anos mais velho e carregando o peso não apenas de seu corpo, mas de uma autoestima sistematicamente demolida. As palavras de Júlia ecoavam enquanto tentava reconhecer a mulher que outrora dançava com tanta confiança. Talvez Júlia estivesse certa. Sussurrou para o reflexo antes de dirigir-se para o que ainda chamava de casa, mas que havia se tornado apenas o cenário de sua gradual destruição. O apartamento na zona sul de São Paulo ainda guardava o aroma do café que Mercedes preparara pela manhã. Espaçoso e decorado com mistura eclética que refletia seu gosto por cores vibrantes, o lugar era seu refúgio. Ou costumava ser, antes que cada canto começasse a ecoar com críticas veladas e suspiros de desaprovação. Mercedes deixou a bolsa sobre o sofá e caminhou até a cozinha, passos silenciosos sobre o piso de madeira. O relógio marcava 21h47. Ricardo dissera que chegaria tarde, mais uma das intermináveis reuniões com investidores para sua startup de tecnologia financeira que nunca parecia decolar completamente. Abrindo a geladeira, contemplou seu interior antes de fechá-la novamente. O apetite era mais uma das coisas que Ricardo conseguira diminuir. "Não estou com fome mesmo", murmurou, embora soubesse que mentia. A fome existia, mas tinha aprendido a ignorá-la, como ignorava tantas outras necessidades. Dirigiu-se ao escritório que dividiam. A mesa dela coberta de esboços para uma nova coleção que tentava criar nos raros momentos em que se reconectava com sua criatividade. A mesa de Ricardo, organizada com precisão militar, continha apenas o laptop fechado, um caderno e uma caneta perfeitamente alinhada. Mercedes hesitou, mão pairando sobre o laptop. Jamais sentira necessidade de verificar as coisas de Ricardo. Confiança era o que restava de seu casamento, pensava. Mas algo na conversa telefônica que ouvira pela manhã, Ricardo falando em voz baixa, mencionando um encontro no Palácio Tangará, um dos hotéis mais exclusivos da cidade, plantara uma semente de inquietação. "É só trabalho", disse a si mesma. Mas por que ele precisava sussurrar? Por que desligou quando ela entrou na sala? Abriu o laptop. A tela solicitou senha. Mercedes digitou Merrick 2019, a combinação de seus nomes e o ano do casamento. A tela permaneceu bloqueada. Ele mudou a senha, constatou, uma onda de desconfiança crescendo. Seu olhar vagou pelo escritório até pousar sobre o caderno de anotações. Ao abri-lo, encontrou páginas de números e projeções financeiras. Nada particularmente revelador. Estava prestes a fechá-lo quando notou uma folha solta. Um papel timbrado do Banco Nacional de Investimentos, datado de 2 semanas atrás. Seus olhos percorreram o documento, destacando a situação financeira extremamente preocupante de Ricardo e recomendando a não aprovação da linha de crédito solicitada. O coração de Mercedes acelerou. Ricardo sempre falava sobre como sua empresa estava próxima de um grande avanço, como os investidores estavam praticamente implorando para participar do negócio. Continuando a busca, encontrou uma pasta escondida na última gaveta. Dentro, um contrato com o logotipo da Prado Enterprises. Mercedes leu as primeiras linhas e sentiu o sangue gelar. Era um acordo de parceria entre a startup de Ricardo e a corporação de Vanessa, com uma cláusula incomum, condicionado à cessão permanente dos direitos exclusivos de design e propriedade intelectual de Mercedes Santos para a linha Prado Authentic Designs. Anexado ao contrato, um e-mail impresso, de Ricardo para Vanessa. "Conforme combinado, minha esposa não sabe nada sobre esse acordo. Ela assinará pensando que é apenas uma oportunidade para seus designs serem produzidos em larga escala. Você terá exclusividade sobre todo o trabalho dela pelos próximos 10 anos, enquanto eu recebo o investimento necessário para minha empresa e a posição de CFO que me prometeu.
Quanto ao outro assunto que discutimos, confirmo que estarei no Palácio Tangará amanhã à noite, sozinho, como solicitado. Mercedes sentiu o chão desaparecer. Não era apenas traição conjugal, era traição profissional, conspiração para roubar anos de seu trabalho. Ricardo planejava manipulá-la para assinar um contrato que a transformaria em escrava criativa. Tudo para avançar em seus objetivos e iniciar um caso com Vanessa. As peças encaixaram-se, as perguntas sobre seus designs, o súbito interesse em suas técnicas, as sugestões para documentar seus processos criativos. Não era apoio, era espionagem industrial dentro de sua própria casa. Lágrimas escorriam silenciosamente enquanto guardava tudo no lugar. Com mãos trêmulas, fechou a gaveta e voltou para a sala, sentando-se em estado de choque. A porta da frente abriu-se e Ricardo entrou, afrouxando a gravata. Seus olhos encontraram os de Mercedes e, por momento fugaz, ela viu algo. Culpa? Preocupação? Antes que seu rosto recompusesse a máscara habitual de leve desinteresse. Já jantou? Perguntou casualmente, como se não estivesse planejando destruir a carreira pela qual ela tanto lutara. Não, respondeu Mercedes, surpreendendo-se com a firmeza em sua voz. Estou esperando por você. A luz suave dos abajures projetava sombras alongadas pelas paredes, enquanto Ricardo servia-se de um drink. O tinir do gelo contra o cristal era o único som que quebrava o silêncio tenso. Quer um? Ofereceu, erguendo o copo em direção a Mercedes, que permanecia rigidamente sentada. Não, obrigada, respondeu, observando cada movimento como se o visse pela primeira vez. Como não percebera antes a frieza calculista daquele sorriso? Como confundir a manipulação com amor durante tanto tempo? Ricardo sentou-se na poltrona oposta, postura relaxada, contrastando com a tensão evidente nos ombros de Mercedes. Como foi seu dia? Conseguiu avançar naquela coleção nova? A pergunta, que antes pareceria interesse genuíno, agora soava como sondagem de espionagem industrial. Mercedes respirou fundo, decidindo que era hora de revelar suas cartas. Eu sei sobre o contrato com a Vanessa Prado, disse diretamente. O copo de Ricardo parou a meio caminho dos lábios. Por breve segundo, seus olhos arregalaram-se em genuíno choque, antes que controlasse sua expressão. Pousou o copo lentamente e inclinou-se para a frente. Do que você está falando? A voz era controlada, mas Mercedes detectava a nota de pânico subjacente. Não insulte minha inteligência, Ricardo. Vi o contrato, li o e-mail. Sei que planeja me enganar para que eu entregue 10 anos do meu trabalho à Prado Enterprises em troca da sua promoção. Ricardo permaneceu em silêncio, calculando sua próxima jogada. Então, para espanto de Mercedes, um leve sorriso formou-se em seus lábios. Era uma surpresa, disse finalmente. Ia te contar tudo amanhã. É uma oportunidade incrível para nós dois. Mercedes sentiu indignação subir pelo peito. Uma surpresa? Você chama de surpresa um contrato que me transforma em escrava criativa sem direitos sobre meu próprio trabalho? Você está exagerando, como sempre. O tom condescendente retornou com força total. A Prado Enterprises vai produzir seus designs em escala global. Você será conhecida internacionalmente. Não é isso que sempre quis? Não às custas da minha autonomia criativa, e certamente não através de conspiração pelas minhas costas. Mercedes levantou-se. E o encontro no Palácio Tangará amanhã também é parte do pacote profissional? O rosto de Ricardo endureceu. A máscara caiu completamente, revelando o homem calculista que permanecera escondido por 3 anos. Você realmente acha que tem escolha aqui? Sua voz carregava frieza aterradora. Olhe para você, Mercedes. Você teve sorte que me interessei por você. Que alguém como Vanessa veja valor no seu trabalho. Sem mim, seria apenas mais uma designer frustrada com sonhos grandes demais. Cada palavra a atingia como golpe físico, mas manteve-se firme. Então é isso?
Todo este tempo foi apenas investimento para você casar com a designer talentosa para eventualmente usar meu trabalho como moeda de troca? Ricardo levantou-se, sua altura tornando-se subitamente intimidadora. Você deveria estar grata. Quando conheci você naquele festival, vi potencial. Vi algo que poderia ser moldado, aperfeiçoado. Investi 3 anos da minha vida nisso. Em mim, você quer dizer, corrigiu Mercedes, recuando um passo. Você investiu em mim como se eu fosse uma startup promissora. E você é, confirmou ele, sem remorso. Mas como qualquer investimento, chega momento de colher resultados. A Vanessa quer seus designs exclusivamente e eu quero aquela posição de CFO. Arranjo perfeito para todos. Exceto para mim, respondeu Mercedes. Perco minha identidade criativa, independência e aparentemente meu marido para a mesma mulher que quer explorar meu talento. Ricardo riu, som frio que reverberou pela sala. Você realmente acha que isso é sobre um caso? É sobre negócios, Mercedes. Sempre foi sobre negócios. Você nunca acreditou no meu talento, rebateu ela, voz trêmula de raiva. Você viu a oportunidade de lucrar com ele. Talentos são inúteis se não puderem ser monetizados. E foi isso que fiz. Encontrei forma de monetizar você. Mercedes sentiu náusea subindo pela garganta. Era como se o homem à sua frente fosse completo estranho. Quero o divórcio, declarou firmemente. Claro que quer, e vai conseguir, depois que assinar o contrato amanhã. E se eu me recusar? Desafiou. O sorriso de Ricardo desapareceu. Então descobrirá quão difícil pode ser para uma designer desconhecida sobreviver neste mercado. Tenho mais influência do que imagina, querida. Amanhã, às 19 horas, estarei esperando no escritório da Prado para a assinatura. Depois, pode seguir sua vida e eu seguirei a minha. Acordo simples. Ricardo caminhou em direção ao quarto de hóspedes, onde vinha dormindo nas últimas semanas. E Mercedes, não tente fazer nada estúpido. Este acordo é a melhor coisa para sua carreira, mesmo que seja teimosa demais para enxergar isso agora. A porta fechou-se com um clique suave, deixando Mercedes sozinha, cercada por sombras que pareciam engoli-la. As lágrimas finalmente transbordaram, mas não eram de tristeza. Eram de raiva, determinação e, sobretudo, clareza. Pela primeira vez em 3 anos, via Ricardo exatamente como era. Predador disfarçado de protetor. E pela primeira vez, via a si mesma claramente. Não como mulher insegura que precisava de validação, mas como artista talentosa, que sempre fora. Mercedes secou as lágrimas e caminhou até o telefone. Havia uma ligação que precisava fazer. O café no térreo do Itaim Business Tower era refúgio de elegância discreta em meio ao frenesi financeiro de São Paulo. Mercedes ajustou nervosamente o colarinho enquanto observava a porta, consultando o relógio pela 3ª vez. Eram 9h23. Chegara cedo para o encontro marcado às 9h30. Sua noite fora turbilhão após confrontar Ricardo. A ligação para Júlia resultara em longa conversa cheia de "eu avisei", que, embora irritante, proporcionara apoio emocional para o próximo passo, contatar diretamente Vanessa Prado. Surpreendentemente, não foi difícil conseguir contato direto da CEO. Uma rápida pesquisa revelou que Vanessa mantinha perfil profissional, onde aceitava mensagens de designers emergentes. Mercedes enviara mensagem sucinta, solicitando encontro urgente sobre o contrato, mencionando especificamente que Ricardo não estava ciente. A resposta veio rápida, não de Vanessa, mas de seu diretor executivo. A senhora Prado está em Milão esta semana. Armando Cordeiro, nosso CEO para a América Latina, atenderá você amanhã às 9h30 no Café Sabiá, térreo do Itaim Business Tower. Mercedes não conhecia Armando Cordeiro, mas pesquisa rápida revelou o executivo de 45 anos, com impressionante trajetória na indústria da moda e reputação de negociador implacável, mas justo.
Fotos mostravam um homem de feições severas, cabelos grisalhos nas têmporas e olhos penetrantes. O tilintar dos sinos da porta interrompeu seus pensamentos. Um homem alto entrou, vestindo terno azul marinho impecavelmente cortado. Seus olhos percorreram o ambiente até encontrarem Mercedes e algo em seu olhar mudou, centelha de reconhecimento que a confundiu. Ele caminhou diretamente até sua mesa, movendo-se com confiança tranquila de quem habitua-se a ocupar espaços de poder. "Senhora Santos?", perguntou voz mais suave do que Mercedes imaginara. "Sim", respondeu, levantando-se para cumprimentá-lo. Armando Cordeiro. Estendeu a mão, aperto firme, mas não intimidador. "É um prazer finalmente conhecê-la formalmente." "Finalmente?", repetiu Mercedes, confusa. Um breve sorriso cruzou os lábios dele enquanto sentava-se. "Vamos pedir algo antes de entrarmos nos detalhes?" Após o garçom anotar os pedidos, expresso duplo para ele, cappuccino para ela, Armando inclinou-se ligeiramente. "Você dançou no Festival Beneficente das Artes há cerca de 3 anos, afirmou, não como pergunta, mas como fato. Uma coreografia contemporânea sobre metamorfose, usando elementos afro-brasileiros. Foi extraordinário." Mercedes sentiu seu rosto aquecer. O festival havia sido evento relativamente pequeno para arrecadar fundos para escolas de arte em comunidades carentes. "Eu estava lá representando a Prado como patrocinador", continuou ele, notando sua expressão surpresa. "Tentei falar com você depois, mas quando cheguei aos bastidores, você já estava saindo com..." Fez pausa, ligeiro franzir de sobrancelhas, revelando desgosto. "Seu atual marido." "Ricardo", completou Mercedes, sentindo pontada de amargura. "Sim, Ricardo Mendes." Armando disse o nome como quem menciona sabor particularmente desagradável. "Conheci-o brevemente naquela noite. Ele fez questão de apresentar-se como seu empresário, algo curioso considerando a natureza voluntária do evento." O garçom retornou com as bebidas, proporcionando momento para Mercedes processar esta nova informação. Ricardo nunca mencionara apresentar-se como empresário dela. "Senhor Cordeiro..." "Armando, por favor", interrompeu gentilmente. "Armando", corrigiu-se. "Estou aqui para discutir um contrato que aparentemente está sendo negociado envolvendo meus designs para a Prado." Armando tomou gole de expresso, olhos nunca deixando os dela. Havia intensidade focada que a fazia sentir-se realmente vista. "Na verdade, Mercedes, sua mensagem para Vanessa me pegou de surpresa. Não existe nenhum contrato oficial sendo negociado envolvendo seus designs." Mercedes sentiu frio na espinha. "Mas eu vi o documento, tinha timbre oficial, cláusulas detalhadas." Armando franziu o senho. "Você tem cópia ou foto deste suposto contrato?" "Não", admitiu. "Encontrei no escritório de Ricardo. Não tive tempo antes que ele chegasse." Armando sacou o telefone e fez rápida ligação. "Luísa, verifique se há negociação em andamento com Ricardo Mendes ou qualquer startup associada. Prioridade máxima." Desligou e voltou sua atenção para Mercedes. "Teremos resposta em poucos minutos." Ele mencionou também encontro com Vanessa hoje à noite no Palácio Tangará, acrescentou, sentindo-se confusa. "Impossível", respondeu Armando imediatamente. "Vanessa está em Milão para a semana de moda. Não retorna antes do fim do mês." O telefone vibrou. Após ler a mensagem, seu rosto endureceu. Aparentemente, Ricardo tentou marcar reunião com Vanessa várias vezes nos últimos meses, sempre sendo recusado. Nunca houve interesse em negociar com ele. "Então o contrato... provavelmente falsificação", concluiu Armando. "Tentativa de manipulação elaborada." Mercedes sentiu onda de náusea. Se o contrato era falso, o que mais Ricardo inventara? "O que não entendo", continuou Armando, "é por que iria tão longe. Seus designs são excepcionais, mas forjar contrato com uma das maiores empresas do país é risco criminal significativo."
Mercedes sentiu o peso de todas as mentiras que Ricardo tecera. Ele está desesperado. Sua empresa está falindo. Encontrei relatório do Banco Nacional rejeitando crédito devido à situação financeira extremamente preocupante. Armando assentiu, peças encaixando-se. E ele viu em você ativo valioso que poderia ser usado como moeda de troca. Como startup promissora, murmurou Mercedes, repetindo palavras de Ricardo. Mas por que concordou em encontrar-me? Se não há negociação, o olhar de Armando suavizou-se. Porque há 3 anos acompanho seu trabalho de longe. Depois do festival, pesquisei sobre você e descobri sua carreira como designer. Seu portfólio mostra talento excepcional para aliar funcionalidade e expressão artística. Mercedes sentiu o rosto aquecer com elogio sincero, tão diferente dos comentários condescendentes de Ricardo. Na verdade, continuou Armando, tentei contatar você há meses para discutir possível colaboração, mas e-mails enviados para seu site foram respondidos por seu marido, informando que não estava aceitando novos projetos. A revelação atingiu-a como soco. Ricardo interceptava suas oportunidades profissionais. Quantas portas haviam se fechado sem que sequer soubesse? As palavras falharam. Magnitude da traição roubando-lhe a voz. Armando observou a transformação em seu rosto. Surpresa, dando lugar à compreensão e então à fúria contida. Durante 3 anos, Mercedes finalmente conseguiu dizer: ele me fez acreditar que eu não era boa o suficiente, que meu trabalho precisava refinamento antes de ser apresentado ao mundo, que eu deveria ser grata por ele acreditar em mim. Risada amarga escapou de seus lábios, e todo o tempo estava ativamente sabotando minha carreira. Infelizmente, respondeu Armando gentilmente, é padrão que vejo com frequência preocupante nesta indústria. Talentos excepcionais isolados por parceiros que os convencem de sua dependência. O que acontece agora? Perguntou, encontrando o olhar direto de Armando. Isso depende inteiramente de você, respondeu sem hesitação. Mas, se me permite sugerir, seu marido aparentemente tem encontro no Palácio Tangará hoje, esperando encontrar Vanessa. Talvez seja a hora de uma surpresa. Um sorriso lento formou-se nos lábios de Mercedes. O que exatamente você tem em mente? Os olhos de Armando cintilaram com determinação. Justiça poética. A suíte presidencial do Palácio Tangará resplandecia sob luz dourada do final da tarde. Mercedes caminhava nervosamente no luxuoso tapete persa, enquanto Júlia ajustava os últimos detalhes do vestido escolhido às pressas. Pare de mexer, reclamou Júlia, segurando o alfinete entre dentes enquanto ajustava a barra do vestido azul safira que abraçava as curvas de Mercedes magnificamente. Quero que pareça deusa vingadora, não deusa amassada. Mercedes soltou o suspiro exasperado, mas obedeceu, mantendo-se imóvel. A extravagância da suíte, mobiliário elegante, obras de arte originais, amenidades luxuosas, fazia-a sentir-se simultaneamente deslocada e estranhamente pertencente, como se parte dela sempre soubesse que merecia espaços assim. Ainda não acredito que concordei com isso, murmurou, ajustando nervosamente o colar de safiras emprestado. Eu ainda não acredito que aguentou 3 anos com aquele rato manipulador, retrucou Júlia, levantando-se para admirar seu trabalho. Mas aqui estamos. E esta noite ele finalmente verá o que perdeu. A porta abriu-se silenciosamente e Armando entrou, impecável em smoking que parecia criado especificamente para acentuar sua postura imponente. Seus olhos encontraram os de Mercedes no espelho e, por momento, ela viu algo além da determinação profissional. Admiração quase reverente que a fez corar. Está tudo pronto, anunciou, voz calma mascarando energia vibrante. Ricardo chegou há 5 minutos. Está esperando no bar, exatamente como previmos.
Após o encontro da manhã, Armando expusera plano que em qualquer outro dia Mercedes teria considerado loucura. Usar recursos da Prado para preparar a armadilha elaborada para Ricardo no mesmo hotel onde esperava iniciar caso com Vanessa parecia excessivo, quase cinematográfico. Mas como Armando observara, às vezes a única maneira de confrontar manipulação elaborada era com verdade igualmente elaborada. Ele está nervoso, continuou Armando, aproximando-se para ajustar delicadamente a gola do vestido, dedos roçando pele apenas o suficiente para enviar arrepio por sua espinha. Já pediu 2 uísques em menos de 10 minutos. Culpa faz isso, comentou Júlia, guardando alfinetes. Ou expectativa. Difícil dizer qual é pior. Os seguranças, perguntou Mercedes, surpreendendo-se com firmeza em sua voz. Nas últimas 12 horas, havia chorado, gritado e contemplado a extensão da traição. Agora, sentia apenas calma resoluta. Posicionados discretamente, confirmou Armando. Embora duvide que serão necessários. Homens como Ricardo raramente recorrem à violência física. Seu método preferido é psicológico. Você parece conhecer bem o tipo, observou Mercedes, virando-se para encará-lo diretamente. Algo escureceu momentaneamente o olhar de Armando. Infelizmente, sim. Vi muitos talentos serem ofuscados por parceiros que confundem controle com amor e apoio. Estendeu a mão, hesitou e então tocou o rosto de Mercedes com gentileza surpreendente. É tragédia específica ao nosso mundo. Artes, moda, expressão criativa, indústrias onde valor é frequentemente determinado por percepções subjetivas. Mercedes surpreendeu-se com a precisão da observação. Durante anos, lutara para diferenciar críticas construtivas das pequenas erosões à sua confiança disfarçadas de feedback honesto. Os documentos? Perguntou, voltando ao presente. Armando pegou pasta de couro. Tudo aqui. Cópias do falso contrato, capturas de tela dos e-mails, onde ele tenta repetidamente marcar reuniões com Vanessa. E o mais importante, extraiu o documento com bordas douradas. Contrato legítimo da Prado, oferecendo a você, e somente a você, completa autonomia criativa sobre nova linha, com royalties generosos e seu nome em destaque. Movimento ousado, considerando que mal me conhece, comentou Mercedes, pegando o contrato com mãos trêmulas. O sorriso de Armando foi tranquilo. Conheço o seu trabalho, e no nosso mundo isso frequentemente diz mais sobre uma pessoa do que anos de jantares sociais. O telefone de Armando vibrou. Após breve consulta, guardou-o novamente. É hora. Nosso ator acaba de chegar. Ator? Perguntou Júlia, arqueando sobrancelha. Para interpretar papel de assistente executivo da senhora Prado, explicou Armando. Ele informará Ricardo que houve mudança de planos e o conduzirá à sala de reuniões privativa, onde estaremos esperando. Nós? Perguntou Mercedes. Estarei com você o tempo todo, assegurou Armando. Mas esta é sua história para contar, sua verdade para revelar. Estou aqui apenas como apoio tático. Algo no modo como disse aquelas palavras, com respeito genuíno por sua agência, sem traço da condescendência a que estava acostumada, fez algo florescer no peito de Mercedes. Coragem que havia esquecido que possuía. Vamos acabar com isso, disse, endireitando os ombros e caminhando em direção à porta com confiança que não precisava fingir. A sala de reuniões privativa do Palácio Tangará era estudo em luxo discreto. Painéis de madeira escura cobriam as paredes, interrompidos por enormes janelas, com vista para jardins iluminados. A longa mesa de mármore negro refletia suavemente a luz dourada dos candelabros de cristal, criando atmosfera simultaneamente intimidadora e sedutora. Mercedes ocupava a cabeceira da mesa, posição de poder que Armando insistira que tomasse.
Ele próprio estava alguns passos atrás, recostado contra a parede com tranquilidade estudada que emanava confiança silenciosa. Júlia posicionara-se discretamente em um canto, pronta para documentar tudo com seu smartphone. O silêncio era quase palpável, interrompido apenas pelo suave tic-tac do relógio de parede e ocasional tilintar de taças no salão, alguns andares abaixo. Mercedes concentrou-se em sua respiração, tentando acalmar o turbilhão em seu peito. Não era medo, percebeu com surpresa, mas antecipação. Como dançarina nos momentos antes de entrar no palco, sentia aquela mistura familiar de adrenalina e propósito. Passos no corredor, vozes abafadas, o girar suave da maçaneta banhada a ouro. A porta abriu-se e Ricardo entrou, precedido pelo ator que interpretava o assistente. Vestido em seu melhor terno italiano, cabelo perfeitamente arrumado e sorriso confiante que outrora fizera o coração de Mercedes acelerar, parecia exatamente o tipo de homem destinado a fechar grandes negócios em salas como esta. Por um momento glorioso que Mercedes sabia que guardaria para sempre, ele não a viu. Seus olhos estavam fixos no assistente, ávidos por encontrar a poderosa empresária que acreditava estar prestes a conhecer. "Senhor Mendes", anunciou o falso assistente com formalidade perfeita. "A senhora Prado lamenta não poder estar presente pessoalmente. No entanto, os representantes da empresa estão aqui para discutir os termos do acordo." Foi então que Ricardo virou a cabeça e viu Mercedes. O choque em seu rosto foi quase cômico. Olhos arregalados, mandíbula ligeiramente caída, a cor drenando visivelmente de suas faces apenas para retornar em onda avermelhada de compreensão, vergonha e rápido cálculo. Em questão de segundos, Mercedes viu toda a gama de emoções percorrer seu rosto enquanto tentava desesperadamente reajustar sua estratégia. "Mercedes", disse finalmente, seu tom oscilando entre surpresa e tentativa de controle casual. "O que você está fazendo aqui?" Ela manteve o silêncio por um momento, saboreando a inversão de poder. Quantas vezes ele usara esse mesmo truque durante discussões, deixando-a falar primeiro, expor-se para que pudesse manipular suas palavras e emoções. "Estou representando meus interesses", respondeu finalmente, sua voz surpreendentemente firme. Algo que aparentemente precisava começar a fazer há muito tempo. Os olhos de Ricardo moveram-se rapidamente pela sala, registrando a presença de Armando e Júlia, avaliando a situação. Seu olhar voltou para Mercedes, e o sorriso que ofereceu foi quase genuíno em sua falsidade calculada. "Querida, houve um mal-entendido." Deu um passo em sua direção, mas parou quando ela ergueu ligeiramente a mão. "Eu estava justamente tentando conseguir reunião com a Prado para apresentar seu trabalho. Queria que fosse surpresa." "Uma surpresa?", repetiu Mercedes, o eco de sua conversa da noite anterior pairando entre eles. "Como o contrato falso que você criou? Como os e-mails interceptados? Como as oportunidades que você sistematicamente escondeu de mim durante 3 anos? Algo escureceu o olhar de Ricardo, lampejo breve de fúria antes que sua máscara de controle voltasse ao lugar. "Você está confusa. Claramente alguém..." Seu olhar desviou-se brevemente para Armando. Andou enchendo sua cabeça com mentiras. Armando desencostou-se da parede em movimento fluido e aproximou-se da mesa. "Sr. Mendes, sou Armando Cordeiro, CEO da Prado Enterprises para a América Latina." Ele não estendeu a mão. "A única pessoa preenchendo cabeças com mentiras aqui é você." Ricardo ajustou a gravata, tique nervoso que Mercedes conhecia bem. "Não sei do que está falando. Vim aqui para a reunião com Vanessa Prado sobre possível parceria entre nossas empresas." "Vanessa está em Milão", respondeu Armando calmamente. "Como você descobriria facilmente com simples busca, já que ela postou sobre a semana de moda ontem mesmo. Além disso", deslizou documentos sobre a mesa, "nunca houve interesse da Prado em sua... como você a chama?
Startup promissora? O papel era impressão de e-mails entre Ricardo e o Departamento de Relações Comerciais da Prado, mostrando série de tentativas rejeitadas de marcar reuniões. Ricardo manteve a compostura, embora Mercedes pudesse ver o músculo em sua mandíbula contrair-se. Uma falha de comunicação, obviamente. Falei diretamente com Vanessa em evento beneficente há algumas semanas. Mentira! Interveio Júlia do seu canto. Você disse a Mercedes que estaria em Brasília naquela semana, em reuniões com investidores. Na verdade, estava em São José dos Campos, negociando a venda do apartamento da avó dela sem seu conhecimento. O choque genuíno no rosto de Mercedes fez Ricardo perceber que havia mais cartas contra ele do que imaginava. Ele não sabia que Júlia tinha amigos em São José que o viram no cartório naquele dia. O apartamento da vovó, a voz de Mercedes falhou pela primeira vez. O pequeno imóvel que sua avó deixara para ela era sua única propriedade individual, não incluída nos bens conjuntos do casamento. Você tentou vender a única coisa que é exclusivamente minha? Era investimento estratégico, defendeu-se Ricardo, sua voz endurecendo. Precisávamos do capital para... Não havia nós nessa decisão, cortou Mercedes. Assim como não havia nós quando você forjou o contrato para essencialmente roubar meu trabalho criativo para os próximos 10 anos. Armando deslizou outro documento pela mesa. A cópia do falso contrato que Ricardo criara. Falsificar documentos corporativos é crime, Sr. Mendes. Crime grave. Ricardo olhou para o papel, então para Mercedes, depois para Armando. Por momento, parecia que iria manter a fachada de inocência ultrajada. Então, algo mudou em seu rosto. A máscara caiu completamente, revelando o calculista frio que estivera escondido por trás do marido aparentemente amoroso por 3 anos. Você não entende, não é? Sua voz era quase zombeteira agora. Nunca entendeu o jogo que estamos jogando. Por que acha que me casei com você? Por amor? Ele riu, som cortante que reverberou pelas paredes. Você era investimento, Mercedes. Um com potencial extraordinário, mas que precisava de direção, de alguém que entendesse o mercado. E esse alguém era você? Perguntou Armando, sua voz perigosamente suave. Ricardo ignorou-o, olhos fixos em Mercedes. Olhe para você. Talentosa sim, mas sem conexões, sem compreensão de como o mundo realmente funciona. Você acha que cheguei onde estou hoje sendo honesto? Ninguém chega ao topo sendo honesto. E onde exatamente você está hoje, Ricardo? Perguntou Mercedes calmamente. Com a empresa falindo, tentando desesperadamente vender a propriedade da sua esposa pelas suas costas, forjando contratos? Isso não me parece o topo. A calma dela pareceu enfurecê-lo mais do que qualquer acusação. Você deveria me agradecer. Antes de mim, quem era você? Apenas mais uma designer talentosa, dançando em eventos beneficentes obscuros. Eu vi potencial quando ninguém mais viu. Não, Ricardo. Você viu lucro. Você viu alguém cuja insegurança poderia explorar, cujo talento poderia monetizar. Mercedes levantou-se lentamente. Meu erro foi confundir manipulação com amor, erro que estou corrigindo hoje. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas do pequeno estúdio que Mercedes alugara no centro de São Paulo, criando padrões dourados no chão de madeira polida. Sentada em sua mesa de trabalho, rodeada por tecidos, esboços e inevitável xícara de café forte, contemplava o reflexo distorcido do sol em uma tesoura de alfaiate. 3 semanas haviam se passado desde a confrontação no Palácio Tangará. 3 semanas de mudanças vertiginosas que pareciam simultaneamente assustadoras e libertadoras. O processo de divórcio estava em andamento, acelerado pela intervenção de advogados fornecidos por Armando, gentileza que tentara recusar inicialmente, até compreender que expertise legal era necessidade, não favor, diante das manobras desesperadas de Ricardo.
Seu ex-marido passara rapidamente da ameaça velada para a calúnia aberta. Em menos de uma semana após o confronto, começaram a circular rumores no pequeno círculo da moda paulistana. Mercedes traíra Ricardo com um executivo poderoso. Sua suposta nova coleção era plágio. Ela manipulara contratos para roubar ideias da empresa do marido. Cada acusação era mais absurda que a anterior, mas Mercedes descobriu, para sua surpresa, que as palavras não a feriam como antes. Era como se, ao ver a verdadeira face de Ricardo naquela noite, algo fundamental tivesse mudado dentro dela. Recalibração de sua bússola interna que tornava impossível voltar a orientar-se pelas manipulações dele. Leve bater na porta interrompeu seus pensamentos. Mercedes consultou o relógio. 9h23, cedo demais para ser Júlia, que raramente aparecia antes do meio-dia. Quem é? Perguntou, aproximando-se da porta. Entrega para Mercedes Santos, respondeu voz desconhecida. Ao abrir, deparou-se com um jovem mensageiro segurando caixa plana e elegante amarrada com fita azul marinho. Assinatura, por favor, disse, estendendo o tablet eletrônico. Depois que o mensageiro partiu, Mercedes levou a caixa para sua mesa, examinando-a com curiosidade. Não havia cartão visível ou indicação do remetente. Com cuidado, desfez o laço e abriu a tampa. Dentro, sobre leito de papel de seda, repousava tecido que fez seu coração acelerar. Seda italiana de azul profundo, com minúsculos fios dourados entrelaçados formando padrão sutil de ondas. Era exatamente o tipo de tecido que descrevera para Armando dias atrás, quando discutiam sua visão para a nova coleção. Sob o tecido, encontrou cartão simples com caligrafia elegante que já reconhecia. Para novos começos. Sorriso involuntário formou-se em seus lábios. Desde a noite no hotel, Armando mantivera-se respeitosamente à distância profissional, disponível para discussões sobre o contrato, oferecendo conselhos práticos, mas nunca cruzando a linha para o pessoal. Este presente, no entanto, era diferente. Era reconhecimento de algo que crescia silenciosamente entre eles, algo que nenhum dos dois parecia pronto para nomear. O telefone tocou, interrompendo sua contemplação. O nome de Vanessa Prado piscou na tela, enviando onda de nervosismo pelo corpo de Mercedes. Apesar das garantias de Armando, ainda era intimidante falar diretamente com a CEO global. Bom dia, senhora Prado, atendeu, esforçando-se para manter a voz firme. Mercedes, querida, já disse para me chamar de Vanessa. A voz do outro lado era calorosa e direta, com leve sotaque italianado. Acabei de ver os esboços preliminares que você enviou. Estou absolutamente encantada. Mercedes sentiu onda de alívio. Obrigada. Ainda são apenas conceitos iniciais, mas... São brilhantes, interrompeu Vanessa. Exatamente o que discutimos. Contemporâneos, inclusivos, com aquele toque de brasilidade autêntica que o mercado internacional está faminto para ver. Houve pausa breve. Armando estava certo sobre você. Seu talento é extraordinário. O elogio direto ainda era difícil de absorver. 3 anos de críticas constantes haviam deixado cicatrizes que Mercedes sabia que levariam tempo para curar. Falando em Armando, continuou Vanessa, ele mencionou algo sobre a situação desagradável com seu ex-marido. Mercedes sentiu o estômago contrair. Os rumores tinham chegado até Vanessa? Isto poderia comprometer sua posição recém-adquirida? Não se preocupe, acrescentou Vanessa rapidamente, percebendo sua apreensão. Lidei com muitos homens como Ricardo Mendes ao longo da minha carreira. Pequenos homens que tentam diminuir talentos maiores que os seus por pura insegurança. Mercedes relaxou ligeiramente, mas ainda sentia-se exposta. Lamento que tenha sido envolvida nesse drama pessoal. Drama pessoal? Vanessa riu, som surpreendentemente musical. Querida, isso não é drama pessoal.
É dinâmica sistêmica na nossa indústria. Talentos, especialmente mulheres, especialmente aquelas que não se encaixam no molde físico estreito que a sociedade valoriza, sendo manipulados por pessoas que se apresentam como mentores, parceiros ou protetores, apenas para extrair valor de seu trabalho. A precisão da observação deixou Mercedes momentaneamente sem palavras. Na verdade, continuou Vanessa, é por isso que estou ligando. Além de expressar meu entusiasmo com seus designs, gostaria de convidá-la para evento importante. Estamos organizando painel sobre mulheres na indústria da moda para o próximo mês, focando especificamente em criatividade, resiliência e autenticidade. Sua história e, mais importante, seu talento seria adição valiosa. Mercedes sentiu o coração acelerar. Um painel oficial da Prado significava exposição internacional, palco que jamais imaginara para si tão cedo em sua carreira. Eu não sei o que dizer, confessou. Diga sim, respondeu Vanessa simplesmente. E não se preocupe com Ricardo. Homens como ele prosperam nas sombras, no isolamento que impõem. Exposição é veneno deles. Quanto mais visível você se tornar, menos poder ele terá. Depois de finalizar a ligação, Mercedes permaneceu imóvel por alguns momentos, deixando as palavras de Vanessa assentarem. Exposição como antídoto para a manipulação. Visibilidade como escudo. Seus olhos pousaram no tecido azul que Armando enviara. Com dedos trêmulos, pegou-o, sentindo o peso delicado da seda contra sua pele. Quase sem perceber, começou a drapeá-lo sobre o manequim no canto do estúdio, mãos movendo-se com precisão instintiva, moldando o material em formas que refletiam não apenas sua visão artística, mas também sua jornada pessoal. Enquanto trabalhava, sua mente vagava pelas semanas anteriores. A libertação do confronto com Ricardo, o apoio surpreendente de Armando, a redescoberta gradual de sua própria voz criativa, livre das sombras da dúvida constante. As cicatrizes ainda estavam lá. Momentos em que se pegava hesitando, buscando aprovação externa, ouvindo o eco das críticas de Ricardo. Mas cada dia trazia pequenas vitórias. Cada decisão tomada exclusivamente por ela fortalecia os músculos atrofiados de sua autoconfiança. A noite caía sobre São Paulo como manto aveludado, luzes de arranha-céus cintilando contra o céu escurecido, enquanto Mercedes preparava-se para o jantar. Seu pequeno apartamento novo, alugado após deixar definitivamente o que compartilhara com Ricardo, ainda tinha ar temporário. Caixas não desembaladas empilhadas nos cantos e paredes nuas esperando por cores e memórias novas. O vestido que escolhera era criação própria de alguns anos atrás, nunca usada. Ricardo havia sugerido que o modelo não favorecia seu tipo de corpo, crítica que agora reconhecia como mais uma das pequenas crueldades disfarçadas de preocupação. O tecido vermelho escuro abraçava suas curvas com elegância deliberada, celebrando em vez de esconder. Enquanto aplicava batom no mesmo tom do vestido, Mercedes permitiu-se momento de reflexão no espelho. Algo havia mudado em seu rosto nas últimas semanas. Firmeza nos olhos, linha mais determinada na mandíbula. Não era apenas a ausência da ansiedade constante de viver sob julgamento perpétuo. Era a presença de algo novo, algo que reconhecia como sua própria força reencontrada. A campainha soou, pontual como relógio suíço. Respirando fundo para acalmar os nervos que dançavam em seu estômago, Mercedes atravessou o apartamento, hesitando brevemente antes de abrir a porta. Armando estava parado no corredor, figura imponente em terno cinza chumbo que contrastava elegantemente com camisa azul marinho. Coincidência ou escolha deliberada que ecoava o tecido enviado? Seus olhos alargaram-se ligeiramente ao vê-la, lampejo de admiração genuína passando por eles antes que pudesse controlá-lo. Mercedes, disse, voz suave, você está...
Ele parou, aparentemente em busca de palavras adequadas. Vermelha! Ofereceu ela com um pequeno sorriso, tentando aliviar a tensão repentina no ar entre eles. Armando riu, som rico e natural. Eu ia dizer deslumbrante, mas vermelha também é precisamente correto. Ele ofereceu pequeno buquê de orquídeas brasileiras nativas que mantivera discretamente às costas, não as rosas comerciais que Ricardo sempre comprava em seus raros gestos românticos, mas flores complexas e singulares que pareciam escolhidas especificamente por sua beleza não convencional. São lindas, disse Mercedes, aceitando-as e convidando-o a entrar enquanto procurava um vaso. E muito consideradas. Lembrei que você mencionou que orquídeas eram as flores favoritas de sua avó, explicou Armando, permanecendo perto da porta, respeitando seu espaço. Pensei que poderiam trazer algo familiar para este novo lugar. O cuidado na observação, lembrança de detalhe mencionado casualmente semanas atrás, era tão diferente da atenção calculista de Ricardo que Mercedes sentiu onda de emoção inesperada. Como era possível que este homem, que conhecia há tão pouco tempo, parecesse entender aspectos dela que Ricardo jamais compreendera em 3 anos de casamento? Vamos? Perguntou ele, após ela colocar as flores em improviso de vaso. Copo alto de cristal, presente de formatura de sua mãe. O restaurante que Armando escolhera ficava no último andar de edifício histórico recentemente renovado no centro. Não era ostensivamente luxuoso, como os lugares que Ricardo preferia para a exibição social, mas possuía elegância discreta que falava de confiança sem necessidade de alarde. Enquanto eram conduzidos à mesa, com vista para a cidade iluminada, Mercedes notou como Armando interagia com a equipe. Respeito genuíno em sua voz, ao agradecer ao manobrista, forma como olhava diretamente nos olhos do garçom ao fazer perguntas, modo como lembrava o nome do maître que os recebera. Pequenos detalhes que revelavam muito sobre seu caráter. Então, disse ele depois que fizeram os pedidos e o sommelier afastou-se, Vanessa convidou-a para o painel. Mercedes assentiu, tomando pequeno gole de água. Fiquei surpresa. Ainda nem lancei a primeira coleção oficialmente. Ela não está convidando apenas pelo seu trabalho como designer, respondeu Armando, olhos encontrando os dela por sobre a taça de vinho recém-servida, mas também pela sua jornada. Resiliência e autenticidade, foi o que ela disse, certo? Sim, mas... Mercedes hesitou. Não estou certa se quero que minha vida pessoal, meu divórcio, se torne o foco. Quero ser reconhecida pelo meu trabalho, não pelo drama com Ricardo. Armando considerou isso por momento, luz de velas refletindo-se em seus olhos pensativos. Compreensível, e é seu direito manter sua privacidade. Inclinou-se ligeiramente para a frente. Mas há diferença entre explorar drama pessoal e reconhecer experiência que infelizmente é compartilhada por muitos na indústria criativa. A manipulação, disse Mercedes suavemente. O isolamento. Exatamente, ele assentiu. Vanessa construiu sua carreira lutando contra isso. Sua mãe era designer talentosíssima, que nunca recebeu o reconhecimento merecido porque seu marido, o pai de Vanessa, sistematicamente a mantinha nas sombras, usando seu trabalho para avançar sua própria reputação como descobridor de talentos. A revelação surpreendeu Mercedes. Eu não sabia disso. Poucos sabem. Vanessa raramente fala sobre isso publicamente. Mas é por isso que criou programas específicos na empresa para apoiar talentos independentes, especialmente mulheres. Fez pausa quando o primeiro prato foi servido, esperando que o garçom se afastasse antes de continuar. Quando soube sobre sua situação, ela viu ecos da história de sua própria mãe. Mercedes absorveu a informação enquanto provava a entrada. Tartar de beterraba com queijo de cabra e nozes caramelizadas.
Os sabores complexos dançavam em sua língua enquanto sua mente processava esta nova perspectiva. Não estou sugerindo que você precise compartilhar detalhes pessoais no painel, acrescentou Armando. Apenas que há poder em nomear padrões, em quebrar o isolamento que permite que pessoas como Ricardo prosperem. É difícil, admitiu Mercedes, pousando o garfo. Durante tanto tempo culpei-me. Pensei que se fosse mais magra, mais talentosa, mais qualquer coisa, talvez ele me tratasse melhor. A expressão de Armando suavizou-se, mistura de indignação contida e gentileza infinita. Essa é precisamente a ilusão que manipuladores cultivam, que o problema está na vítima, não no abusador. Algo na escolha específica de palavras. Abusador fez Mercedes encará-lo com nova percepção. Você fala como quem conhece isso intimamente. Breve lampejo de dor atravessou seus olhos tão rápido que ela quase não captou. Minha irmã mais nova, disse após momento. Violinista brilhante. Passou por algo semelhante com seu primeiro agente. Demorou anos para recuperar sua confiança criativa. Sinto muito, disse Mercedes suavemente. Ela está bem agora. Toca na Filarmônica de Berlim. Sorriso de orgulho genuíno iluminou seu rosto. Mas a experiência me ensinou a reconhecer os sinais. Foi por isso que tentei contatar você depois do festival. Havia algo no modo como Ricardo falava por você. Posicionava-se entre você e qualquer pessoa que tentasse aproximar-se. Balançou a cabeça. Deveria ter sido mais persistente. Não era sua responsabilidade me salvar, respondeu Mercedes firmemente. Não, concordou ele, e você não precisou de salvamento. Você se libertou sozinha. Eu apenas abri uma porta. A conversa fluiu naturalmente para tópicos mais leves, enquanto o jantar progredia. Música, viagens, livros favoritos. Mercedes descobriu-se rindo genuinamente, algo que não fazia há tanto tempo que o próprio som parecia novo aos seus ouvidos. Foi durante a sobremesa, mousse de maracujá com calda de frutas vermelhas, que o passado irrompeu abruptamente no presente. Mercedes Santos, voz familiar soou próxima à mesa. Que mundo pequeno! Melissa Aguiar, irmã mais nova de Ricardo, estava parada ali, elegante em vestido preto justo, olhos frios avaliando a cena à sua frente. Ao seu lado, homem mais velho que Mercedes reconheceu como potencial investidor que Ricardo tentara impressionar repetidamente. Melissa, respondeu mantendo voz calma, apesar do súbito aperto no peito. Como vai? Melhor que meu irmão, certamente, respondeu Melissa com um sorriso que não alcançava seus olhos. Ele está arrasado, você sabe, depois de tudo que fez por você. Armando endireitou-se sutilmente em sua cadeira, presença protetora sem ser invasiva. Senhor Nogueira, cumprimentou o acompanhante de Melissa com aceno educado. Não sabia que estava de volta ao Brasil. O homem pareceu momentaneamente desconcertado ao ser reconhecido. Senhor Cordeiro, sim, cheguei ontem para negócios. Melissa olhou de um para outro, claramente irritada pela interrupção em seu confronto planejado. Voltando sua atenção para Mercedes, inclinou-se ligeiramente. Ricardo tinha razão sobre você, disse em voz baixa, carregada de veneno. Mal terminou o casamento e já está com outro, patético como você. Tirã. Aguiar, interrompeu Armando, voz calma, mas com autoridade, que silenciou Melissa instantaneamente. Esta é reunião de negócios para discutir a participação da senhora Santos em painel internacional da Prado. Sugiro que continue seu jantar em outro lugar. Melissa recuou, como se tivesse sido esbofeteada, olhar movendo-se rapidamente entre Mercedes e Armando. Por momento, pareceu prestes a retrucar, mas algo na expressão serena e inabalável de Armando a deteve. Vamos, Jorge, disse bruscamente ao acompanhante. O ar por aqui de repente ficou pesado. Após afastarem-se, Mercedes soltou a respiração que não percebera estar segurando. Desculpe por isso,
murmurou. A família dele sempre foi... Você não precisa se desculpar pelas ações alheias, interrompeu Armando gentilmente. Nem agora, nem nunca mais. Era observação simples, mas que atingiu Mercedes com força de revelação. Quantas vezes havia se desculpado pelo comportamento de Ricardo, por seus humores, críticas, decepções? Como havia internalizado a responsabilidade por sentimentos e ações que nunca foram dela para carregar? O que foi? Perguntou Armando, notando a mudança em sua expressão. Nada, respondeu, sorriso lento formando-se em seus lábios. Apenas percebendo algumas coisas. Ao final da noite, enquanto Armando acompanhava-a até a porta de seu prédio, Mercedes sentia-se simultaneamente exausta e revigorada, como depois de longa e necessária sessão de dança. Obrigada pela noite, disse ao pararem diante do portão. Foi esclarecedora. Armando sorriu, luz da rua criando sombras interessantes em seu rosto angular. Agradeço a companhia. E Mercedes? Hesitou brevemente. Não importa o que decida sobre o painel, seu trabalho fala por si mesmo. Sua história é sua, para compartilhar apenas se e quando quiser. O respeito inerente naquelas palavras, a ausência total de pressão ou expectativa, fez algo dentro dela expandir-se. Impulsivamente, Mercedes inclinou-se para a frente e beijou-o suavemente na bochecha. Boa noite, Armando, disse baixinho, antes de virar-se para entrar no prédio. Mercedes, chamou quando já estava com a chave na fechadura. Quando voltou-se, encontrou-o parado exatamente onde o deixara, mão tocando levemente o local onde seus lábios haviam estado. Sobre o tecido, a cor, chama-se Promessa do Amanhecer. Ela sorriu, compreendendo a mensagem não dita. Apropriado. O salão do centro de convenções estava preenchido até o último assento. Murmúrio de centenas de vozes, criando zumbido de antecipação que reverberava pelas paredes espelhadas. Cartazes elegantes anunciavam autenticidade e resiliência, mulheres redefinindo a moda, em letras prateadas sobre fundo azul escuro, acompanhados pelo logo icônico da Prado. Nos bastidores, Mercedes caminhava de um lado para outro, mãos alisando repetidamente o vestido criado especialmente para a ocasião. Modelo esmeralda, com detalhes em prata que incorporava elementos do tecido Promessa do Amanhecer. As últimas 4 semanas haviam passado em turbilhão de atividade. O divórcio fora finalizado com surpreendente rapidez, graças à intervenção dos advogados da Prado e à descoberta de que Ricardo havia tentado fraudulentamente vender a propriedade de sua avó. Crime que preferiu evitar que viesse à tona publicamente, aceitando rapidamente os termos propostos. A primeira coleção oficial de Mercedes para a Prado estava em produção, com previsão de lançamento para o próximo mês. O contrato que Armando oferecera provou-se tão generoso quanto prometido, garantindo-lhe não apenas compensação financeira justa, mas também controle criativo completo e reconhecimento explícito como designer principal. Seu relacionamento com Armando evoluíra em ritmo cauteloso e deliberado. Jantares ocasionais, longas conversas, beijo hesitante sob a chuva em noite particularmente estrelada 2 semanas atrás. Era algo delicado e promissor, construído sobre fundações de respeito mútuo que Mercedes estava apenas começando a reconhecer como alicerce necessário para qualquer conexão genuína. 5 minutos, anunciou o assistente de produção, interrompendo seus pensamentos. Mercedes respirou fundo, tentando acalmar as borboletas em seu estômago. Havia ensaiado repetidamente para este momento, trabalhando com um coach de comunicação fornecido pela Prado para refinar sua mensagem. Ainda assim, a perspectiva de falar sobre sua experiência pessoal para a audiência tão grande era simultaneamente aterrorizante e estranhamente libertadora. Você está absolutamente estonteante. A voz de Júlia fez Mercedes virar-se. Sua irmã,
elegante em conjunto azul marinho, sorria com evidente orgulho. Estou apavorada, admitiu Mercedes. Bom, respondeu Júlia, aproximando-se para ajustar fio de cabelo rebelde. O medo significa que você está prestes a fazer algo importante. Atrás de Júlia, Mercedes vislumbrou Armando conversando com Vanessa alguns metros adiante. Como se sentisse seu olhar, virou-se e sorriu. Sorriso privado que continha promessas e certezas que ninguém mais poderia decifrar. 2 minutos, anunciou a assistente. Melhor eu ir encontrar meu lugar, disse Júlia, apertando as mãos da irmã brevemente. Lembre-se, você não precisa expor cada detalhe. Compartilhe apenas o que sentir confortável compartilhando. Após Júlia partir, Vanessa aproximou-se imponente em terno branco impecável que contrastava dramaticamente com sua pele escura. Preparada? Perguntou o sotaque italiano mais pronunciado quando falava baixo. Acho que sim, respondeu Mercedes. Uma última coisa que deve saber, disse Vanessa, olhar intenso fixando-se em Mercedes. Ricardo está aqui. Mercedes sentiu calafrio percorrer sua espinha. Como? Conseguiu convite através de contato na imprensa, explicou Vanessa. Podemos removê-lo se preferir. Mercedes considerou por momento. Seu primeiro instinto foi pânico, seguido rapidamente por indignação ardente. Como ele ousava aparecer aqui? O que esperava conseguir? Então, inesperadamente, calma surpreendente a envolveu. Ricardo estava aqui. E daí? O que ele poderia possivelmente fazer para diminuí-la agora? Deixe-o ficar, disse com serenidade que surpreendeu até a ela mesma. O que tenho a dizer serve para ele também. A luz do amanhecer filtrava-se pelos amplos janelões do estúdio, transformando partículas de poeira suspensas em constelações douradas que dançavam no ar. No centro daquele universo em miniatura, Mercedes trabalhava com a concentração absoluta de uma artesã entregue à sua arte sagrada. Seus dedos acariciavam o tecido com reverência, movimentos precisos herdados de gerações de mulheres que, como ela, teciam suas histórias em panos e linhas. 6 meses haviam se passado desde o painel que redefinira sua trajetória. 6 meses de reconstrução, de derrubada de muros internos que Ricardo construíra meticulosamente, tijolo por tijolo, palavra por palavra, ao longo dos 3 anos de seu casamento-prisão. A coleção Metamorfose havia sido aclamada pela crítica com um fervor que surpreendeu até mesmo Vanessa Prado. O que começara como linha exclusiva para a empresa, rapidamente transformara-se em fenômeno cultural, celebrado não apenas por sua estética revolucionária, mas pelo manifesto silencioso que cada peça representava. Corpos diversos ocupando espaço com dignidade feroz, roupas que abraçavam em vez de confinar, tecidos que celebravam em vez de esconder. Pronto para o grande dia? A voz de Júlia interrompeu o silêncio quase místico do estúdio. Mercedes virou-se para encontrar sua irmã, recostada contra o batente, 2 xícaras de café fumegante nas mãos, sorriso cúmplice que carregava em si toda a história compartilhada entre irmãs que sobreviveram tempestades juntas. Quase, respondeu, aceitando o café com gratidão. O calor da cerâmica contra seus dedos, um lembrete confortante de sua própria presença física no mundo. Só preciso finalizar os últimos detalhes do vestido principal. O grande dia era a abertura de sua primeira exposição solo. Uma galeria inteira no coração de São Paulo, transformada em templo vivo, que celebraria não apenas suas criações, mas o próprio processo de renascimento que as inspirara. Não era apenas moda. Era biografia tecida em seda e algodão, traumaterapia traduzida em cortes e costuras, manifesto político expresso em cores e texturas. Ricardo pediu um ingresso para a abertura, comentou Júlia casualmente, olhos atentos, estudando a reação da irmã como quem monitora possíveis abalos sísmicos. Mercedes continuou seu trabalho sem interromper o ritmo, mãos movendo-se com a serenidade de quem transcendeu antigas feridas.
Interessante, respondeu, voz leve como pluma. E o que você disse? Que a exposição estava completamente lotada. Júlia deu de ombros, sorriso maroto dançando em seus lábios. O que é verdade absoluta. Poderíamos ter vendido os ingressos 3 vezes. Um sorriso sutil floresceu nos lábios de Mercedes. 6 meses atrás, a mera menção do nome de Ricardo teria provocado tempestade emocional devastadora em seu peito. Agora era apenas informação. Um fato distante, como notícia de país estrangeiro que nunca se visitou. Os meses após o divórcio não haviam sido fáceis, é verdade. Ricardo, percebendo que sua influência estava irrevogavelmente quebrada, transformara a manipulação privada em campanha pública meticulosamente arquitetada. Comentários preocupados, estrategicamente posicionados sobre a qualidade de seu trabalho em rodas sociais influentes. Insinuações sobre como ela havia usado conexões pessoais para avançar profissionalmente. Até mesmo uma tentativa bizarra de reescrever a história, posicionando-se como mentor original que havia descoberto aquele diamante bruto. Mas cada esforço para diminuí-la apenas cristalizava ainda mais sua determinação adamantina. E com cada nova criação aclamada, cada nova porta aberta por mérito próprio indiscutível, a voz dele tornava-se mais fraca, mais distante, até finalmente reduzir-se a mero sussurro inaudível nas margens de sua existência renovada. Vanessa ligou, continuou Júlia, sentando-se em banquinho próximo, olhos brilhando com orgulho mal contido. O MoMA está interessado em incluir suas peças na exposição sobre corporeidade e moda no próximo ano. Mercedes parou momentaneamente, agulha suspensa no ar como batuta de maestro em momento de silêncio precioso antes do crescendo. O MoMA? Sério? Sério, confirmou Júlia, sorriso expandindo-se. Aparentemente, sua abordagem de design inclusivo, que não sacrifica nenhum grama de sofisticação artística, está causando ondas internacionais que chegaram até Manhattan. Uma onda de gratidão envolveu Mercedes como manto protetor. Gratidão não apenas pelo reconhecimento profissional inimaginável há um ano, mas pela jornada completa que a trouxera até aqui. Pelas cicatrizes que, embora dolorosas, haviam forjado aço temperado onde antes havia apenas vulnerabilidade moldável. O som de passos firmes interrompeu seus pensamentos. Armando apareceu à porta, figura imponente, suavizada pelo olhar de admiração genuína que reservava apenas para ela. Em suas mãos, um grande envelope pardo segurado com o cuidado de quem transporta tesouro. Desculpem interromper o momento entre irmãs, disse com aquela voz que ainda provocava arrepios sutis em sua nuca. Mas achei que você gostaria de ver isto antes da abertura. Júlia levantou-se com elegância felina. Vou verificar os preparativos na galeria. Volto em 1 hora para ajudar com o transporte das peças. Após a saída de Júlia, Armando aproximou-se, depositando beijo suave nos lábios de Mercedes antes de entregar-lhe o envelope. Os últimos meses haviam transformado a atração inicial em algo mais profundo, mais substancial. Relacionamento construído sobre pilares de respeito mútuo, comunicação cristalina e admiração genuína, tão diferente da areia movediça emocional que fora seu casamento. O que é isso? Perguntou ela, dedos abrindo o envelope com curiosidade infantil, raramente permitida em sua vida anterior. A última edição da Mode Internationale, respondeu ele, olhos acompanhando seus movimentos com devoção tranquila. Página 47. Ali, ocupando página inteira em glória fotográfica impecável, estava Mercedes em seu estúdio, cercada por suas criações como deusa criadora entre suas criaturas. A manchete proclamava em tipografia elegante: Mercedes Santos, a revolução silenciosa da moda brasileira. As palavras dançavam diante de seus olhos, cada frase um eco de verdades que apenas começava a acreditar sobre si mesma.
O artigo celebrava não apenas a estética inovadora de seu trabalho, mas a filosofia revolucionária por trás dele. A celebração deliberada da diversidade corporal, a integração harmoniosa entre movimento e tecido, inspirada em sua formação como dançarina. O compromisso inabalável com designs que permitiam às mulheres ocuparem espaço com dignidade não negociável. Às vezes me pergunto, disse ela suavemente, olhar perdido na distância do horizonte além da janela, se deveria agradecer a ele. Armando arqueou sobrancelha interrogativamente, esperando paciente pelo restante do pensamento. Ricardo, esclareceu Mercedes, se não fosse por sua traição, por toda aquela manipulação meticulosamente arquitetada, eu talvez nunca tivesse encontrado esta versão de mim. Nunca teria descoberto o vulcão adormecido sob camadas de dúvidas plantadas. Armando considerou as palavras por momento precioso, rosto contemplativo como escultura pensante. Acredito que essa força sempre habitou dentro de você, respondeu finalmente com convicção serena. Foi seu talento original, sua resiliência inata, sua verdade essencial que criaram esta vida extraordinária. Ele apenas cometeu o erro fatal de subestimar o que tentava controlar. A sabedoria nas palavras reverberou dentro dela como sino em catedral. Sua metamorfose não havia sido presente concedido por Ricardo ou por qualquer outra pessoa. Havia sido processo orgânico de autodescoberta, resultado de suas próprias escolhas corajosas, sua determinação férrea para redescobrir a mulher genuína que sempre existira sob as camadas artificiais de insegurança cuidadosamente cultivadas por mãos alheias. Enquanto o sol da manhã completava sua ascensão triunfante, banhando o estúdio em luminosidade quase divina, Mercedes voltou ao vestido central de sua exposição, peça magistral que simbolizava sua transformação completa. O tecido, inicialmente rígido e escuro na base, gradualmente florescia em camadas etéreas de cores vibrantes que celebravam libertação e renascimento. Cada costura, cada conta delicadamente posicionada, contava fragmento de sua história sem palavras, da clausura à liberdade, da dúvida à certeza, da manipulação à autonomia soberana. Assim como a borboleta que inspira seu nome, a metamorfose estava completa, e o futuro vasto e inexplorado aguardava o voo magnífico de suas próximas criações.